E a nossa história de hoje começa com dois cavaleiros que se encontraram e resolveram que iam subir a montanha onde Deus mora. Só que o objetivo de cada um deles era bem diferente. Um deles queria chegar no topo da montanha para provar que Deus era uma entidade que só sabia pedir e nada fazia para aliviar o nosso fardo. Faz sentido. Enquanto o outro tinha um objetivo diferente. Ele queria chegar lá apenas para provar a sua fé, disponibilizar a sua fé para Deus. Também faz sentido. Os dois então se põem a subir a montanha e quando eles chegam ao topo da montanha já está escuro, né? Já anoiteceu, está escuro e eles escutam uma voz dizendo para pegarem as pedras que estavam no chão e encherem as bolsas deles com essas pedras. Aí, obviamente, o primeiro cavaleiro fala, tá vendo só? Depois da gente subir essa montanha inteira, passar o dia todo subindo isso aqui, ele ainda quer que a gente carregue mais peso. Ou de jeito nenhum eu vou obedecer. E o outro prontamente não diz nada, simplesmente pega a bolsa dele e começa a encher com as pedras, assim como ele havia sido orientado. Eles então aguardam e na manhã seguinte, quando os primeiros raios do sol começam a brilhar, o cavaleiro que pegou as pedras percebe que as pedras que estavam na sua bolsa, na verdade não eram pedras, e sim diamantes puríssimos. Se deu bem. Vou começar a subir montanhas à noite, catar pedras pelo caminho, tomara que quando amanhã surgir o sol nascer, opa, não sejam pedras. A história, ela parece ser bem clara, bem didática, mas obviamente ela guarda uma série de coisas que a gente precisa abordar. A primeira delas talvez seja a questão da intenção. Sim. O que você busca fazer, aquilo que você está buscando. Você perceba que os dois cavaleiros, eles executaram em tese o mesmo ato. Sim. Subir a montanha. Eles foram apresentados as mesmas provas. Subir a montanha e carregar o peso das pedras que depois a gente descobre que são diamantes. Mas cada um desses cavaleiros está se colocando de uma forma diferente. Enquanto o primeiro cavaleiro, aquele que queria desafiar Deus, falar Deus só pede, Deus não dá nada, o que ele estava querendo fazer? Ele não estava necessariamente atacando a Deus, mas ele estava buscando coisas para ele entendendo assim, eu não faço parte da manifestação, porque eu não estou integrado a ela, mas eu sou algo que está acima da manifestação, eu estou acima da sociedade, eu estou acima do ambiente no qual eu estou. E eu preciso, por estar acima, ser servido por todo mundo. Então eu não quero dar, eu não quero fazer aquilo que a divindade me pede. Eu quero receber aquilo que eu imagino que eu devo receber. Enquanto isso, a gente tem o segundo cavaleiro que ele se percebe como parte da manifestação, como um instrumento da vontade dessa manifestação em si, como um ser atuante no meio, não só baseado nele, mas baseado no contexto como um todo. Então, quando ele age dessa forma, ou seja, ele está buscando agir, não pensando em si, mas pensando no coletivo, ele acaba recebendo esse benefício que é ter os diamantes no final. Exatamente. Isso é muito interessante, né? Porque a gente percebe que o cavaleiro que de fato estava ali para servir e não para ser servido, né? Ele não fazia ideia do que iria se desdobrar ao amanhecer. Ele não fazia ideia de que aquelas pedras eram diamantes, mas mesmo assim ele obedeceu. E isso é muito interessante porque muitas das vezes a gente se pega querendo saciar exclusivamente os nossos desejos, como o cavaleiro, né, número 1, vou chamar assim. A gente quer somente saciar os nossos desejos e a gente não entende que aqueles nossos desejos, possivelmente, e eu digo possivelmente sendo gentil, mas praticamente sempre, não vão estar de acordo com aquilo que é melhor para nós, né? Porque se a gente for parar a pensar, o que é melhor? Descer a montanha carregando um bando de pedra pesada nas costas ou descer leve? Descer leve. Só que eu estou analisando apenas o recorte, eu não estou vendo o todo. Isso é uma coisa muito interessante. Como Paulo disse, né? Que é você se perceber como parte da manifestação, você se perceber como parte integrante do todo. Se perceber como isso é algo que todos nós podemos fazer, embora nenhum de nós vá conseguir compreender ou ter a consciência do todo. E isso não é um entrave, né? Uma coisa não impede a outra. Eu não perceber, né? Eu não ter a visão do todo, não me impede de me perceber como parte dele. E o cavaleiro que carrega as pedras, ele mostra justamente isso.
como ele se vê como parte do todo, mesmo que ele não entenda, mesmo que ele não saiba o porquê que aquilo ali está acontecendo, mesmo que ele não faça ideia do porquê que ele tem que carregar aquelas pedras, mesmo que ele não faça ideia do benefício que aquilo vai trazer para ele sabe que aquilo é o certo. Ele sabe que aquilo vai ser bom. Ele não sabe como. Ele não consegue enxergar como, assim como o outro cavaleiro. Os dois têm a visão limitada. Os dois não conseguem entender. Os dois não conseguem ver para além daquilo que está ali. Mas aquele cavaleiro que aceita, que obedece, né, que se coloca à disposição da vontade divina, mesmo sem enxergar, ele o faz, porque ele confia. Ele tem a certeza de que aquilo é o melhor para ele. E isso é muito interessante, porque muitas vezes na vida a gente não faz isso. A gente simplesmente quer agir de acordo com aquilo que a gente acha que vai ser o melhor para nós. E isso eu falo para as pessoas que não têm uma religiosidade e também para aquelas que têm uma religiosidade. Falando dessa segunda em particular, muitas vezes elas tentam utilizar a religiosidade delas, como esse cavaleiro que tenta se utilizar da ideia de Deus para conseguir aquilo que ele quer. Muitas vezes as pessoas que se dizem espiritualizadas, elas buscam a espiritualidade para saciar os seus próprios desejos. E elas acabam se frustrando, e aí no final das contas elas acabam dizendo, como esse cavaleiro, que Deus não é bom, ou que Deus não existe, ou que aquilo tudo é uma balela, porque nada do que ela fez tanto e nunca conseguiu nada. Deus não é justo, né? Deus não é justo. Porque ela está apenas analisando as coisas de uma forma fragmentada e ela não está se colocando verdadeiramente à disposição daquilo. Ela não entende que o universo, Deus, chame como quiser, ele é justo, ele é ordem, ele é cosmos, e que tudo na vida dela vai estar em ordem a partir do momento que ela se sintonizar e se sincronizar com essa ordem. Mas enquanto ela quiser criar o próprio mundo dela, com as próprias regras dela, com os próprios desejos dela sendo os dirigentes, ela vai acabar sempre se frustrando e nunca vai conseguir aquilo que realmente ela necessita para ser feliz. Tem um outro ponto também, já para o finalzinho da nossa história, né, que ele se desdobra em dois pontos que eles se entrelaçam, que é a questão de que o segundo cavaleiro, né, como o Patrick diz, aquele que carregou as pedras, ele só descobre que é diamante quando o sol vem. Ou seja, ele está passando, assim como o outro cavaleiro, por um período de treva, de escuridão. Ele não sabe o que está acontecendo, mas você só vai ter a percepção, muitas das vezes, se aquilo é bom ou ruim, depois. Então, como o Patrick disse na análise que ele fez, que, obviamente, pensando a curto prazo, o ideal é não carregar peso. Ou seja, não vou carregar peso. Só que quando você chega na luz, você fala, deveria ter carregado aquele peso. Enquanto o outro fala, não, o ideal seria não carregar peso. Mas é o ideal para mim, não o ideal para o cosmos. Então eu vou carregar esse peso. E aí, quando você carrega esse peso, você descobre depois que na verdade é uma coisa boa. E essa percepção da luz é interessante, da luz e da treva, é interessante para ver como a gente quer as coisas. Porque aquele que teve os diamantes, ele precisou carregar um peso. Não no sentido que muitas das vezes a gente coloca para as nossas atividades da vida, de ser um fardo, de ser alguma coisa pesada em si, mas significa que ele precisou trabalhar para aquilo. Ele teve o labor, né? Ele fez uma atividade que transpirou. Muitas das vezes a gente quer aprender sem estudar. A gente quer a pessoa entra, já se matricula na academia e já quer ficar forte. Não, você tem que frequentar, você tem que treinar. Não basta ir na academia fazer social, não basta ir na academia uma vez por mês, não basta fazer isso. Não adianta você comprar o seu tênis de corrida se você não corre. Não adianta você comprar livro se você não lê. Não adianta você ter acesso a muitas coisas se você não pensa. Você precisa praticar. E ao praticar, você vai conseguir o resgate na frente. Mesmo que não seja o seu objetivo pessoal, mas algo lhe acrescenta de fato. Algo te coloca um pouco mais à frente da onde você estava. Ele te lapida um pouco melhor. Então é importante a gente perceber essas coisas. Nem sempre aquilo que parece ser prejudicial é de fato prejudicial, nem sempre aquilo que vai nos dar um ganho imediato, ele realmente vai nos dar um ganho, mas é sempre importante que a gente se coloque, como a gente disse ao longo da nossa análise, como sempre, acima. Não nos colocando acima, mas jogando a nossa percepção para ver o todo e entender que é importante
carregar essas pedras na escuridão, não como uma forma de se punir, não como uma forma de se sentir cansado, mas entendendo que se eu estou conectado com aquilo que é sagrado, com aquilo que é elevado, ao carregar essas pedras e a treva passar e o dia chegar, eu perceberei os frutos daquilo que eu fiz. E aí, gostou da história? Aproveita, se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha com seus amigos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.